Boa noite, um feliz sábado a todos os nossos amigos e irmãos. Que a paz de Cristo Jesus esteja conosco e preencha todos os nossos corações. Estamos motivados, participando de uma jornada de 10 dias de oração, que terminará com 10 horas de jejum. E ao longo desta jornada nós devemos exercitar a prática da oração, colocarmos os nossos joelhos no chão e orarmos, irmãos, elevarmos aos céus as nossas petições e intercedermos por todos aqueles que estão à nossa volta, padecendo por motivos diversos. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante que fala sobre fidelidade. Você é fiel a Deus? Como saber se a nossa fidelidade é ou não aprovada pelo Senhor? Estamos sendo fiéis a quem? A Deus? Será? O livro de Lucas ele nos traz um relato sobre o nascimento e a vida de um dos maiores profetas que já existiu sobre a face da terra. O nome dele? João Batista. João Batista ele foi tão importante que o próprio Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 7, verso 28, diz o seguinte: Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Realmente, João Batista foi espetacular. E nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida e o ministério dele, e eu dividi isso em 4 partes. Primeira parte está ali relatado no livro de Lucas, capítulo 1. Na verdade, no livro de Lucas, capítulo 1, faz um relato sobre a vida de Zacarias. Zacarias era casado com Isabel, eles já eram avançados em idade e não tinham filhos. Eles viviam na Judéia e eram vistos e definidos por todos os moradores ali como sendo pessoas fiéis, justas diante de Deus e diante dos homens. E eles tinham uma fé inabalável de que muito em breve o Messias viria para os libertar do jugo de Roma. 2 vezes por ano, Zacarias, que era sacerdote, ele ia ao templo e por uma semana ele oficiava ali no templo como sacerdote. Certo dia ele estava ali no lugar santo, diante do altar de incenso, e lhe apareceu um anjo, não um anjo comum, apareceu a ele o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel veio até ele trazendo boas notícias. Zacarias, no primeiro momento, ficou atemorizado, mas quando o anjo disse que Deus havia ouvido as suas orações e que em breve ele, Zacarias, seria pai de um filho que lhe traria prazer e alegria, sabe qual foi a reação de Zacarias? Infelizmente, Zacarias, o servo de Deus, sacerdote do Senhor, ele duvidou. Ele achou que a bênção era grande demais para ele. Achou que a misericórdia de Deus não seria tão grande assim a ponto de lhe conceder esta bênção. Enfim, ele duvidou, achou que aquilo não era real. Mesmo conhecendo a história de Abraão, de Isaac, Jacó, infelizmente Zacarias duvidou. E por causa da sua incredulidade, nós conhecemos a história, Zacarias ficou mudo e só recuperou a sua voz após o nascimento de João. Primeira lição que nós tiramos dessa história é que nós podemos muitas vezes ser servos de Deus e acharmos que somos fiéis a Ele, mas infelizmente na nossa caminhada, infelizmente vacilamos na fé, vacilamos na fidelidade. Isso mesmo, há momentos de descrença. E nós temos que estar cientes que, quando necessário, Deus nos repreende para o nosso bem, para nos despertar, para nos fazer lembrar que somos tardios em aprender e prontos em esquecer. É isso mesmo, somos tardios em aprender e prontos em esquecer. Muitas vezes esquecemos do poder de Deus, esquecemos do amor de Deus, esquecemos da misericórdia. Precisamos tomar cuidado, irmãos, pois muitas vezes, mesmo sendo cristãos, crentes e conhecedores da palavra de Deus, muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus. E isso
faz com que a nossa fidelidade a Ele vá por água abaixo. Para que Zacarias se tornasse um pai exemplar, para que ele pudesse realmente preparar João Batista para a sua missão, ele precisaria desenvolver uma confiança, uma fidelidade plena em Deus, fidelidade plena no poder de Deus, no amor de Deus. E por isso que Deus concedeu a ele ali um puxãozinho de orelha, tirando-lhe a voz ao longo de toda a gestação de João Batista. E a pergunta é: qual o nível de confiança e de fidelidade que eu e você possuímos hoje? Segunda parte da nossa história, Zacarias recebeu a tão sonhada promessa. Felizmente, ele recebeu o seu filho. Mas junto com o filho veio diversas recomendações claras, diretas e objetivas sobre como seu filho deveria ser criado, incluindo ali o fato de que ele nunca, jamais deveria beber vinho e nem bebida forte. Isso está lá em Lucas, capítulo 1, verso 15. E se assim fosse feito, Zacarias teria a certeza de que o seu filho João seria pleno, seria cheio do Espírito Santo de Deus. Para cumprir a sua missão, João deveria ter disciplina e fidelidade. Fidelidade é um item importantíssimo na nossa carreira cristã. João foi comissionado para levar luz aos homens. João foi comissionado para apresentar a esperança aos perdidos, para pregar e clamar a todos o arrependimento e a santidade. Clamar ao povo para que se voltasse, ou melhor, para que voltasse a ser obediente a Deus, obediente aos mandamentos de Deus. A missão básica de João deveria ser levar ao povo a mensagem de que o povo deveria se arrepender de seus pecados. João deveria realmente ser fiel. João deveria realmente se preparar, ser preparado por Zacarias e se preparar para ser o templo, a morada do Espírito Santo. E para isso, ele deveria reger, dominar o apetite e as paixões, dominar as faculdades mentais, tornar as suas faculdades mentais tão inabaláveis ante as circunstâncias ambientais como as rochas e as montanhas são no deserto. Ou seja, a fé de João, a fidelidade de João deveria ser algo inabalável. Sua vida de abstinência e simplicidade deveria ser uma repreensão aos adeptos daquele estilo de vida libertino que imperava em toda a Judéia. Segunda lição que nós devemos tirar da história de João é que nós, sejamos pais ou sejamos filhos, nós temos uma missão, e essa missão é uma missão sagrada. Ela está descrita para nós lá em Mateus capítulo 28, verso 19, e a missão é clara: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. A missão que João recebeu de pregar, de chamar o pecado pelo nome, é a minha missão, é a sua missão, é a mesma missão. Portanto, é meu, é seu, é nosso dever cuidar do nosso corpo para estarmos sensíveis à voz de Deus. Sim, temos que nos purificarmos, temos que disciplinar o nosso corpo para que possamos nos tornar aptos a sermos templos e moradas do Espírito Santo. Temos que entender que não existe fidelidade e aprovação junto a Deus sem dedicação, sem consagração, sem temperança, sem abstinência das paixões e prazeres do mundo. João teve uma alimentação diferenciada. João teve uma vida diferenciada. João se absteve de todos os prazeres mundanos
para se tornar templo do Espírito Santo. O que nós vemos, irmãos, o que nós ouvimos, o que nós comemos, o que nós bebemos, tudo isso impacta no nosso cérebro e molda o nosso caráter. João sabia disso. E se Deus aparecesse, irmãos, aparecesse agora em busca de alguém para uma missão igualzinha à missão de João, você que é adulto, você que é jovem, você que é criança, será que hoje nós estaríamos prontos? Será que hoje nós estaríamos aptos a cumprir a missão que Deus nos comissionou? Terceira parte da nossa história. Nós, estudando ali o livro de Lucas, nós podemos ver, ao lermos ali os relatos da vida de João, que ele não era uma pessoa, um cristão ocioso. Muito pelo contrário. Ele tinha uma vida simples, mas essa vida simples não significava ociosidade. João orava, João estudava as promessas, João estudava as profecias, João refletia muito na palavra de Deus. Lucas capítulo 3 fala que o contexto político da época de João, ele era muito mais complicado do que o nosso. Judá era dominado por Roma e o povo era oprimido tanto pelos romanos quanto pelos líderes judeus. E é neste contexto que aparece um homem simples, um homem com vestes simples, mas com uma palavra poderosa em seus lábios. Às vezes a gente quer nos enfeitar, né? Ou melhor, às vezes nós queremos enfeitarmos mais o nosso exterior do que o nosso interior. Às vezes nos preocupamos mais com o terno e a gravata do que com a mensagem que nós vamos levar. E João aparece dentro deste contexto com uma mensagem dura. Víboras, raça de víboras, arrependei-vos. Olha, já está posto o machado à raiz das árvores. Está lá em Mateus capítulo 3, verso 7 em diante. João ele foi destemido, foi convincente, foi claro, foi incisivo. Ele não se detinha em chamar o pecado pelo seu nome. Mas ele sempre encaminhava as honras de tudo aqueles elogios que ele recebia, ele encaminhava todas essas honras, ele dirigia todas essas honras ao mestre que ainda viria após ele. E nesse contexto de pregação de João Batista, que de repente aparece um outro homem, o próprio Senhor Jesus, que chega até ele e recebe uma classificação de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao aparecer a João, Jesus pede para ser batizado e João o batiza. Com esse ato, João termina a sua missão. Ao batizar Jesus, João dá por cumprida a sua missão. E aí nós entramos na nossa terceira lição desta noite. E essa lição está ligada ao enredo deste momento da vida de João, momento final da sua missão. Todos os seus seguidores, a partir do batismo de Jesus, todos os seus seguidores, toda a sua fama, toda a sua história de pregações e de conversões, sabe aquelas luzes, os holofotes, sabe os elogios, sabe os seguidores, tudo aquilo são repassados a Cristo Jesus, que é o Messias. E João então começa a ser questionado pelos seus discípulos, questionado pelos seus amigos, questionado pelos seus familiares. João começa a ser instigado, João começa a ser tentado. E as perguntas vêm: ei João, não é justo? Por quê? Por que você está aí abandonado? Por que você está jogado de escanteio? Você é o melhor,
você está há mais tempo pregando o evangelho, você merece mais honras, você merece estar nesse cargo, você prega melhor que ele. Por quê? Por que você está sendo abandonado? Jesus se populariza, adquire para si toda a honra, toda a glória, e João é preso. E isso começa a perturbar ali os amigos, que instigados inclusive pelo inimigo vão lá e começam a colocar dúvidas sobre a mente de João. Cuidado, irmãos, cuidado. Do seio da nossa família, ali do meio da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos melhores amigos, muitas vezes nós recebemos sugestões vindas diretamente do inimigo, com o objetivo de enfraquecer a nossa fidelidade a Deus. Existem pessoas que, usadas pelo inimigo, só querem nos levar a desconfianças, só querem nos levar às dúvidas, só querem nos levar ao alto flagelo. João não se deixou abalar, ficou firme e fiel a Deus até o último instante da sua vida. E a sua resposta foi: importa que ele cresça e que eu diminua. Caminhando aqui para a parte 4 e já para a finalização do nosso tema de hoje. Após anos de trabalho e pregação sendo fiel a Deus, João ainda não compreendia a natureza do reino de Cristo. Ele também esperava que Jesus se sentasse ali no trono de Davi. Preso, abatido, confuso, sendo torturados pelas insinuações do inimigo, cheio de dúvidas, João pede aos seus discípulos para irem até Jesus. João precisava saber se Cristo era mesmo o que haveria de vir, ou se eles deveriam esperar algum outro que viria após Jesus. Jesus, ao ser indagado pelos discípulos de João, ele pediu para que esses discípulos olhassem, para que esses discípulos ouvissem e fossem até João e relatassem a João o que eles estavam vendo e o que eles estavam ouvindo. Ao ouvir os relatos, João compreendeu que as obras operadas por Cristo não apenas comprovavam que Jesus era o Messias, mas também mostravam a forma como o reino de Cristo seria estabelecido. Vendo claramente a natureza da missão de Cristo, João aceitou o seu papel e entregou-se a Deus para a vida e também para a morte, segundo melhor conviesse aos interesses da causa de Deus, da causa que ele mesmo amava. João permaneceu fiel a Deus, independente do que pudesse acontecer na sua vida. Quarta e última lição desta noite. Será nossa fidelidade aprovada por Deus? Compreendemos realmente a natureza do reino de Deus ao enfrentarmos, ou melhor, compreendemos a natureza do reino de Deus ao enfrentarmos as aflições por amor a Ele? Compreendemos realmente que muitas vezes, propositalmente, Deus pode colocar em nós dores para nos aperfeiçoar e nos habilitar ao céu? Será que nós conseguimos compreender que nosso lar não é aqui? Será que compreendemos qual é a recompensa que nos aguarda no céu? Será que estamos tantos anos, irmãos, na igreja e ainda não conseguimos compreender o que realmente é ser fiel a Deus? A nossa fidelidade, a nossa lealdade a Deus só será digna de aprovação após compreendermos quais são as respostas a essas perguntas. Para encontrarmos as respostas corretas, precisamos fazer como João, ser como João. Precisamos aceitar,
precisamos orar, precisamos pregar, precisamos questionar, mas precisamos, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. O meu desejo sincero é que nesta jornada possamos encontrar as respostas que necessitamos e que com isso nos fortaleçamos na fidelidade ao nosso Senhor. Que Deus do céu, nosso poderoso Deus, que Deus te abençoe, te guarde, te conceda a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.